vamos falar um pouco do conselho, né? Na verdade, desde que eu tenho contato com o conselho, ter que fazer apresentação, aprovar coisas, eu namorava o IBGC. Só que assim, viajando no outro país, nunca conseguia fazer... Parar para fazer. Parar para fazer os cursos, né? Então, de uns 3 anos para cá, comecei antes da pandemia um pouco, a então buscar realmente formação, fazer curso, buscar network. Aproveitei que estava morando em São Paulo para já começar a caminhar para esse lado, para no futuro, né, daqui a pouco tá participando de conselhos e tal. E aí, nessa história de conselhos, eu venho caminhando com as certificações. Eu estou num conselho consultivo já, que estava correndo, né? Eu estava com essa atividade em paralelo com a Latam. Mas aí, julho, agosto do ano passado, eu resolvi repensar e ver se realmente eu seguia junto com... Tendo que ir bastante para Santiago. Minha mãe teve um problema de saúde, enfim. Deu um momento, assim, de repensar tudo, se era isso mesmo ou não. E eu falei, não, quer saber? Eu vou me concentrar em acabar meus estudos, né? Porque eu estou fazendo uma faculdade. No final das contas, esse ano eu me formo em contabilidade, finalmente, para ter um CRC e poder falar com propriedade de demonstrativos contábeis. Também estou fazendo uma pós-graduação, junto com a faculdade também. Nossa! Enfim, aí resolvi... O tempo, hein? E tirando as certificações... não tem jeito. Tirando as certificações e tal, eu falei, não, quer saber? Eu vou me dar o luxo aqui de priorizar um pouco mais minha formação, meus estudos e tal, dar uma desacelerada, estar um pouco mais presente, porque minha mãe precisa de mim, e daqui a pouco eu procuro alguma outra coisa de novo, receto aí, que pode ser. Então, hoje eu estou num momento de quase que de transição mesmo, ainda vendo se continuo no mundo corporativo, né, que eu ainda tenho mais uns anos aí para ir, ou se realmente fico só com conselho, que é uma coisa difícil, porque eu não sou rica, eu preciso trabalhar. O começo da carreira do conselheiro, é difícil. Assim como qualquer carreira, o início... Não é difícil. Às vezes, em algumas entrevistas, eu me sinto como se eu tivesse no primeiro 20 emprego. anos, porque é aquele dilema do primeiro emprego. As pessoas não te dão a oportunidade porque você não tem experiência. Você não tem experiência porque as pessoas não te dão a oportunidade. Mas é aquilo que você falou no começo, Marcelo. É a questão do estar preparada para quando a oportunidade surgir. Então, eu continuo achando que isso dá certo. Pois deu certo comigo lá atrás e deu certo com todo mundo que começou a trabalhar. Assim. Um dia na vida, todo mundo teve que começar sem experiência. Então, não é impossível. É da onde que surge mesmo. A diferença, talvez, pegando um gancho aqui, quando a gente se fala de conselho, é que você pode não ter experiência prévia como conselheira. Mas você tem uma carreira executiva que te dá essa caixa de ferramentas que eu falo sempre. Para se tornar um conselheiro. Diferente de outras profissões, talvez, que são vendidas no mercado, né? Você faz aqui uma formação e você está pronto para atuar. No nosso caso, como conselheiro, exige-se uma condição prévia. Isso, Eu acho que faria isso. Eu sempre falo isso, né? O conselho e atuar como conselheiro ou conselheira não é para todo mundo, né? São realmente pessoas que têm essa bagagem, que trazem consigo aí essa mala de ferramentas, que, claro, podem fazer uma formação, um programa de formação para quê? Para alinhar e atualizar com as principais ferramentas que tem no mercado para conduzir bem um conselho, trabalhar dentro de um colegiado, né? Mas certamente tem que ter esse histórico, essa jornada aí de conhecimento de negócios, né? Sim. Imagina, a Mara atuou fazendo M&A em vários países, contratos, NDAs. Quantas empresas estão no momento de abrir um IPO ou fazer um M&A e precisam de um profissional com calibre da Mara para o seu conselho? Exatamente. É o mesmo pensamento de quando a pessoa se forma, né? Quando você se forma, você fala assim, me formei, não tenho experiência. Mas você tem alguma experiência, você estudou, né, X matérias, você fez um estágio, você fez uma coisa sem remuneração, você trabalhou voluntário em alguma coisa, enfim, você fez trabalho em grupo que seja. Então, o grupo conhece como que você trabalha, minimamente, né, seus professores, seus colegas de sala, alguém indica alguém. Então, assim, é muito importante essa questão de networking desde o começo e da preparação.
porque todo mundo tem alguma coisa para contribuir em algum momento Nós da temos vida. uma das nossas formações aqui, chama Board Starter. Uhum. E eu tenho a honra de ser um dos facilitadores, onde eu falo um pouco sobre hard skills e soft skills. E quando eu começo a falar para os alunos, né, sobre os hard skills, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é qual faculdade, qual formação a pessoa tem, conhecimento técnico disso ou daquilo, o idioma, né? Isso é o primeiro que vem no hard skills. Mas aí depois eu começo a listar uma série de experiências que estão nessa caixa de ferramentas e que alguma empresa pode valorizar muito aquilo, está precisando de um conselheiro nesse momento que tem aquela especialidade, invariavelmente as pessoas levantam a mão. Cara, eu já fiz isso e eu nem sabia que isso era hard skill e que eu tenho aqui, né? Então elas se empoderam daquilo. É o mesmo na faculdade. A pessoa sai dali, nossa, eu não tenho experiência ainda. Mas como não? 4 ou 5 anos estudando, você não fez nada? Você fez um TCC, você fez trabalho em grupo, você fez um estágio. Todas as experiências contam. É verdade. Isso aí. Também eu acredito muito nisso. Muito nisso. Mara, a diferença entre empresas aéreas, que você falou que a margem super apertada, difícil para entregar resultado, tem alguns especialistas, inclusive, que dizem que as empresas aéreas foram feitas para quebrar, não para durar. A gente sabe de várias histórias pelo mundo, não só no Brasil. Infelizmente, a gente tem a Varig aqui, né? Eu me lembro muito bem que, eu acho que foi você que me falou, né? Um dos melhores restaurantes que tinham no Brasil, um tempo atrás, era o voo internacional da Varig, né? Do Galeão para Nova York. Imagina um negócio desse e hoje não existe mais uma companhia assim. Mas quais são os principais aprendizados que você teve aí nessas duas companhias, nesses dois segmentos, né, aéreo, que você pode, e você usa hoje no conselho onde você atua, que você traz de lá, e também quando a gente fala aí de Vale, por exemplo, quando você atuou lá, uma empresa super rica, gigante, né, com muito poder de investimento. Quais são os principais aprendizados que você trouxe e usa no teu dia a dia hoje no conselho onde você atua? Eu acho que tem uma questão de tamanho da empresa e tamanho da governança mesmo, assim, e velocidade de acontecimentos, né? Eu tenho hoje ainda amigos que trabalham na Vale e eu acho que eles vivem uma velocidade que eu não vivi, alguma coisa mais acelerada do que eu vivi, mas nem se compara à velocidade que as coisas acontecem em aviação, né? A aviação se você tem uma ideia, você já devia ter decidido ontem, porque ou você já está gastando demais ou está perdendo dinheiro naquilo ali. Nossa, então, olha, assim, velocidade. Tem que ter uma dinâmica muito maior de aprovação das coisas e colocar a coisa em prática acontecendo do que na mineração. Eu talvez tenha vivido uma época que a mineração se dava ao luxo de tomar um pouco mais de tempo para as decisões. Mas também a característica do próprio negócio, né? Uma mina, para você abrir uma mina, tirar licença, não sei o quê, 8 anos para você colocar alguma coisa para operar, né? Nossa. O próprio processo, ele já é lento, né? Em aviação, você não pode esperar 8 anos para fazer alguma coisa, né? Assim, não, já foi, ontem, né? Então, tem uma questão de agilidade que eu acho que é bem distinto entre as duas empresas, né? E essa questão regulatória também outra coisa também, né? Da onde que vem o dinheiro da empresa, né? Eu trabalhei em 2 companhias aéreas. Os custos são em dólar, quase todos, né? Assim, o leasing, né? O leasing e combustível. E a receita, em real. Em uma delas era em real, em uma delas era quase completamente em real, né? E na outra empresa, não. Você tinha uma parte da receita atrelada ao dólar. E isso também fazia toda a diferença, né? Toda a diferença. E na Vale, a receita é em dólar, né? Só em dólar. É só em dólar. E os custos, tem bastante custo em real, mão de obra, enfim. Essa questão do real e do dólar, voltando aqui às minhas origens de comércio exterior, faz a toada, né, na empresa ser bastante diferente. E aí eu acho que independente do segmento, você ser uma empresa que tem custo numa moeda e receita em outra moeda vai ditar muito a velocidade que você vai fazer as coisas e quanto de dinheiro você tem para empreender, né? Sim, fazer coisas diferentes. Isso abre... Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui. Mas, cara, isso é curioso. Isso abre um cenário que tem os 2 lados da moeda, né? E outro dia eu escutei alguém falar que, na verdade, a moeda tem 3 lados, mas eu não vou entrar nesse mérito. Porque existem empresas que têm realmente essa falta de balanceamento entre os seus ativos e passivos, né? Em moeda estrangeira ou moeda local.
e a importância de ter uma política de hedge para se proteger ou tentar minimamente já teve equilibrar. Experiência aí no passado, né? Mas nós temos do outro lado empresas que não têm essa necessidade e que por uma questão de especulação tentam ganhar aí, né, no financeiro aquilo que na produção não se está ganhando, né? Então, abaixo ali da linha do EBITDA, que é ali para baixo na receita financeira, através de especulação cambial, fazer dinheiro, isso é um perigo também. E os conselhos têm que atuar nisso também de forma muito saudável, acompanhando os números da empresa, o resultado da empresa, entendendo da onde está vindo, derivando a receita da companhia.